Soteldo pode jogar em um rival do Santos em 2025? E vamos falar também sobre um treinador brasileiro que estava meio escanteado sobre a possibilidade de treinar o Santos na próxima temporada, mas por conta da indefinição com Luiz Castro, vem ganhando força nas últimas horas. Vamos falar sobre esses dois assuntos e já peço para você se inscrever no canal para não perder nada que a gente posta por aqui. Vamos começar falando sobre Soteldo. A imprensa gaúcha praticamente crava que dificilmente o Grêmio vai exercer o direito de compra do Soteldo, que está fixado em 5 milhões de dólares. Só se o Grêmio tentar fazer alguma composição de jogador, mais dinheiro ou jogadores para tentar convencer o Santos. Só que qual é o cenário? Em um primeiro momento, o Santos bate o pé que quer o valor, cerca de 5 milhões de dólares, pelo Soteldo. Não está em pauta ainda essa possibilidade de troca de jogadores. O Santos quer fazer dinheiro com o Soteldo ou ter o jogador de volta para reforçar o seu elenco na próxima temporada. E aí, com essa informação de que dificilmente o Grêmio deve pagar para ter o Soteldo, alguns clubes do futebol brasileiro e também de fora já começam a se movimentar, a entrar em contato com o Santos para ter informações. E a informação do jornalista Wagner Frederico é de que tem rival do Santos sondando a situação de Soteldo. Trata-se do Corinthians. Então vamos ao tweet do Wagner Frederico, que falou sobre essa situação. O Corinthians entrou em contato com o Santos para sondar a situação de Soteldo. Caso o atacante não seja adquirido em definitivo pelo Grêmio, o rival deve apresentar proposta superior aos 5 milhões de dólares, cerca de 30 milhões de reais, valor fixado no empréstimo para o clube gaúcho. Então, a informação do Wagner Frederico é que sim, que o Corinthians está interessado em Soteldo. E aí, duas questões que eu acho que é interessante a gente debater aqui. Primeiro, seria interessante o Santos liberar o Soteldo para um rival direto do Campeonato Brasileiro, um rival também, né, em termos históricos, como o Corinthians? Outra coisa, o Corinthians, que vem sendo cobrado por vários clubes pela questão de falta de pagamento, seria também uma boa negociar o Soteldo com o Corinthians, mesmo que apresente garantias e tudo mais? Então, essa é uma primeira questão que eu trago aqui para vocês. E, obviamente, né, ainda tem torcedores que também levantam essa possibilidade do Soteldo retornar ao Santos e ser titular ou parte do elenco para 2025. Inclusive, deixando a questão extracampo do Soteldo de lado, se a gente analisa hoje o atual elenco do Santos, o Soteldo, tecnicamente, deixando claro, tecnicamente, é superior aos pontas que o Santos tem à disposição, considerando o lado direito e considerando o lado esquerdo. Se o Santos vai conseguir superar a questão extracampo, um certo desconforto, né, com alguns torcedores, membros da diretoria do Santos para ter o Soteldo novamente, aí é outra história. Mas, tecnicamente, Soteldo nesta temporada foi um jogador importante para o Grêmio e aparece aí o Corinthians, por exemplo, como um dos clubes interessados. Fez sondagem, ainda não tem nada oficializado, mas é algo que eu acho que é interessante o torcedor santista já, né, pensar a respeito se teria problema ou não liberá-lo para um rival. E falando sobre Soteldo, o treinador que o Santos voltou a conversar nos últimos dias, nas últimas horas, é Renato Portaluppi, Renato Gaúcho, que inclusive tem uma excelente relação com o Soteldo. Renato Gaúcho, que não deve permanecer no Grêmio, e mesmo assim sempre fez lobby, né, para que o Grêmio comprasse o Soteldo, porque é um jogador importante, bom tecnicamente, enfim. Então existe essa boa relação entre Soteldo e Renato Gaúcho. E o nome do Renato Gaúcho vem ganhando força nas últimas horas com essa indefinição de Luiz Castro. A gente trouxe aqui hoje mais cedo que o Santos colocou como o dia final essa terça-feira para ter uma resposta positiva ou negativa do treinador português. Os favoritos, caso não dê certo com o Luiz Castro, o nome de Sérgio Conceição, ex-treinador do Porto, também é português, o argentino Gustavo Quinteiros, que hoje comanda
o Vélez também estão no radar. O que me passaram é o seguinte: o Santos tem a tendência de fechar com um treinador estrangeiro, principalmente por conta da filosofia, o mercado que vem chamando atenção nos últimos anos, treinadores também, né, que têm uma linha de pensamento que comunica-se bem, né, com o Santos, de ser ofensivo, trabalhar com a base, aquela coisa toda, serem profissionais estudiosos. Então, o Santos tem essa tendência de optar, de priorizar a contratação de algum comandante estrangeiro. Porém, Renato Gaúcho é o nome que sempre agradou muito Marcelo Teixeira e também outros membros da diretoria do Santos. Então não está descartada essa possibilidade de Renato Gaúcho. Informação também do Wagner Frederico, que trouxe o seguinte: diante da indefinição de Luiz Castro, o Santos voltou a conversar com Renato Gaúcho. O presidente Marcelo Teixeira autorizou o representante do clube a sondar o treinador do Grêmio, que antes estava focado em salvar o time gaúcho do rebaixamento no Campeonato Brasileiro. Agora atenção, hein? Pesa a favor de Renato Gaúcho o custo de contratação, o bom relacionamento com o Soteldo, que não deve permanecer no Sul, e o gosto por jogadores jovens. Porém, antes de formalizar qualquer proposta a Renato, o Santos deve esperar uma resposta do português Luiz Castro nesta semana. E aí, você pode pensar, mas estava conversando ou pensando em Conceição, né, Sérgio Conceição e Quinteiros, e agora Renato Gaúcho? O Conceição é um treinador que tem muito renome, treinou o Porto, né, recentemente, deixou a equipe portuguesa. É um treinador que o Santos entende que teria um custo alto, e aí uma negociação também que demandaria mais tempo. E tem o Gustavo Quinteiros, que tem, né, a busca por títulos lá no Vélez até o dia 15 de dezembro. Então também demandaria um certo tempo, né, para que ele se resolvesse lá no Vélez e viesse ao Santos. Como eu falei hoje mais cedo, o Santos entende também que seria possível, se fechasse com o Quinteiros, ter ali parte da equipe do Quinteiros olhando o Santos, olhando o Vélez, enfim. Mas o Quinteiros também tem proposta de renovação do Vélez. Então, né, não sei se nas últimas horas o Santos teve alguma informação a respeito disso, de uma possibilidade de extensão contratual do Gustavo Quinteiros. E o nome do Renato Gaúcho vem ganhando força também com essa questão do Soteldo, porque o Soteldo vem sendo uma questão que, né, coçam a cabeça quando falam sobre Soteldo, porque é um jogador que tem um contrato extenso até 2027, interessa a outros clubes, não só do futebol brasileiro, mas também de outros países. E você tem um treinador, o Renato Gaúcho, que adora o Soteldo. Então, o que fazer? Né? O que fazer? Não dá simplesmente para você descartar o Soteldo, que é um jogador que tem um alto custo para ser caso seja vendido. Enfim, tecnicamente, como eu disse, é um bom jogador. Enfim, Santos vai ter que resolver essa questão Soteldo, vai ter que resolver essa questão de treinador. A expectativa é que resolva pelo menos a parte de técnico nesta semana. O dia D é nesta terça-feira para saber a definição sobre Luiz Castro. Tem certo otimismo na diretoria do Santos, mais por conta da conversa com o Antônio Teixeira, mas pro lado do Luiz Castro, o que é comentado é que ele não abriria mão de ainda definir o seu projeto, né, o clube que ele gostaria de comandar lá para o meio de dezembro. E aí seria algo que, né, não conversa na mesma língua com o Santos. Então pode ser que não dê negócio entre Santos e Luiz Castro. E aí aparece o nome do Sérgio Conceição, mas já falei, é um treinador caro, que talvez também tivesse uma nova novela, né, em busca da contratação. Tem o Quinteiros, que está lá no Vélez, e agora, de acordo com o Wagner, aparece novamente, ressurge o nome de Renato Gaúcho. E aí, será que mais algum nome aparece nas próximas horas? Vamos aguardar nessa novela que ninguém aguenta mais e, de uma certa forma, acaba também atrapalhando nesse planejamento do Santos para 2025. Mas me fala aqui nos comentários o que você pensa a respeito disso e, mais uma vez, te convido para você se inscrever aqui no canal. Grande abraço!